Bom dia novamente, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Quem veio do plano piloto para cá encontrou um dilúvio. E sabe que é, dentro da perspectiva que a gente veio fazendo nas últimas semanas e pensando nas coisas que aconteceram nessa semana, o que me chamou muita atenção foi essa vinda aqui para cá, porque aconteceu de tudo no caminho. Fez sol, caiu o mundo, garoou. A hora que eu saí de casa, tinha um arco-íris em cima de casa. É... Aí veio pensamentos, caramba, será que as pessoas vão para lá hoje? Tá chovendo tanto. Caramba, faz 20 anos que eu vou pro KPG. E os pensamentos passavam, e eu dirigia, aí tinha poço de água, enfim. Aconteceu muita coisa aí, eu subindo aqui para a subida do Colorado, começou a abrir o tempo, começou a ficar azul, dava para ver o azul do céu. E aí depois só garoou, e aí eu cheguei aqui, e aconteceu de tudo nesse caminho, né? Várias, vários fenômenos, várias experiências diferentes. E ao mesmo tempo, estamos aqui. Um pouco como é a experiência da nossa vida, não? Se você olhar esse trajeto como um todo e você aproveita a oportunidade para meditar sobre isso, é, todos esses fenômenos se manifestaram na nossa frente, estão se manifestando agora. Depois eles se dissolvem, são outras experiências, são outros sons, são outras imagens, são outros pensamentos. E a única coisa constante aí é o quê? O que que tem de o que que não muda? O que que nessa descrição nunca deixou de estar? Essa consciência linear, indelével, lúcida, desde, desde sempre. A gente imagina que em algum momento ela vai embora porque a gente, antes de vir para cá, estava dormindo e antes de sonhar, caiu num estado de sono profundo, como se não houvesse consciência. Mas ainda assim é um estado de consciência latente, mas é que nesse momento, a nossa consciência está repousando no Alaya Vijnana, na base de tudo, que às vezes a gente se refere como sendo a oitava consciência. Mas há um estado de latência constante ali. É que nesse momento a nossa consciência está num estado neutro, de total neutralidade. Não significa que ela foi embora para algum lugar e daí por diante. Não. Talvez essa capacidade de conhecer permaneça simplesmente num estado ah, neutro. E esse não é o estado de Buda. Não é quando eu estou no.
não é quando eu estou nessa oitava consciência, no estado neutro da mente. Não é porque não tem fenômeno se manifestando na minha mente que eu alcancei um estado de Buda, não. Isso é transitório, né? Isso dura um determinado momento e aí sono REM, né? Rapid Eye Movement, começam os sonhos e aí eu, de alguma forma, saio dessa experiência onírica, aqueles pensamentos que pareciam ser tão, tão reais. Tô tentando lembrar o que eu sonhei agora. E aí a gente, em determinado momento, a gente acorda e vê que não, era só uma atividade da minha mente, que parecia bastante real, mas... E aí eu vou tomar café, e aí eu encontro meu filho e a minha esposa, e aí eu atribuo a isso um caráter de realidade, né? Mas absolutamente transitória também, porque agora falando deles são só pensamentos, já não são mais essas experiências. E aí eu entrei no carro, e aí peguei chuva e sol, e aí a gente parou aqui, sentou e começou a meditar de novo. E para onde a gente volta, ou de onde a gente nunca sai no momento que a gente para meditar? A gente simplesmente vai cultivar essa capacidade de conhecer, que a Sabrina estava comentando, que não mudou em nenhum instante. Mas é que eu me engajei na conversa, me engajei no café da manhã, me engajei no dirigir o carro e tal, e eu dou uma. Eu experimento essa realidade assumindo um grau de realidade sem me dar conta de que são fenômenos, experiências com as quais se entra em contato a partir de uma perspectiva de que há um eu e uma realidade externa ou interna, quando eu estou sonhando e daí por diante, me deixando levar por essas experiências e, de certa forma, deixando um pouco de lado essa simples capacidade de conhecer. Então, quando a gente sentou aqui para meditar, eu bati o gongo e o que, que a gente fez? Enquanto a gente estava meditando, vieram ou não vieram pensamentos? Mas o que, que a gente faz quando a gente está meditando? Ué, vieram nuvens enquanto eu estava vindo para cá. Choveu, parou, abriu o sol. Tem toda uma dinâmica se manifestando. E a minha mente, a minha consciência é capaz de perceber todos esses fenômenos compostos, porque esse corpo é dotado de faculdades sensoriais que me possibilitam perceber o som, os cheiros, o toque, mas experiências absolutamente transitórias. No momento em que eu parei para meditar, vinham pensamentos, iam embora, e o fundamental é o quê? É simplesmente permanecer, se você escolher um suporte, um desses suportes sensoriais para estabilizar a sua mente, ou largar tudo e permanecer só nisso que sempre é, essa qualidade de lucidez. Lucidez que se manifesta, ou que não está em contradição com, com o fenômeno, com, com a manifestação. Estar lúcido e pensar não é uma contradição. A gente não leu aqui a essência dos pensamentos é o Dharmakaya? Eles não são nada e ainda assim surgem.
É bom a gente ler, porque a gente vai falar sobre isso hoje. Ao grande meditador cujos pensamentos aparecem como um jogo sem obstruções, concedais vossas bênçãos para que a inseparabilidade do Sansara e do Nirvana seja realizada. Como é ensinado, a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Dharmakaya, a gente vai reler aqui de novo a, a introdução do Gampopa. O texto em tibetano fala em Dharmakaya. A tradução que se fez aqui para a introdução é vacuidade. Tompani, vacuidade. A essência dos pensamentos é vacuidade. Eles não são nada e ainda assim surgem. Ao grande meditador cujos pensamentos aparecem como um jogo sem obstruções, pensamentos, sol, chuva, garoa, arco-íris. Ao grande meditador cujos pensamentos aparecem como um jogo sem obstruções, ele percebe esse balé de cores, sensações, emoções, imagens. Concedais vossas bênçãos para que a inseparabilidade do Sansara e do Nirvana seja realizada. Por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Porque como a gente viu no final, mais para o final do encontro da semana passada, a gente leu aqui a introdução do Gampopa, né? A primeira, o início, o início do texto, né? E ele vai dizer: homenagem ao nobre Manjushri e o jovem príncipe. Renda homenagem aos vitoriosos e seus filhos do santo Dharma e do Lama, que é a fonte deles. Com base na bondade do senhor Milarepa, a gente contou a história aqui do Gampopa, né? Lembrou que o grande professor do Gampopa foi o Milarepa. Com base na bondade do senhor Milarepa, para meu bem e dos outros, escrevi esse precioso Dharma, esse Lanrim, que é um texto didático a, que organiza, digamos, numa pedagogia, numa didática mais acessível, as palavras do próprio Senhor Buda, do Buda Shakyamuni. Escrevi o precioso Dharma, semelhante à joia que realiza todos os desejos. E aí ele vai dizer na introdução: de maneira geral, todos os fenômenos estão no Sansara e no Nirvana. Vamos lembrar aqui o que a gente leu aqui antes de fazer a nossa meditação. Concedais vossas bênçãos para que a inseparabilidade do Sansara e do Nirvana seja realizada. A última frase que a gente lê antes da gente começar a meditar. O Gampopa vai dizer: de maneira geral, todos os fenômenos estão no Sansara e no Nirvana. A natureza do Sansara é vacuidade. Sua manifestação é ilusão. E sua característica é o surgimento do sofrimento. A natureza do Nirvana é vacuidade também. Como eu falei para vocês, o texto aqui em tibetano associa muito a ideia de vacuidade a Dharmakaya, tá? Que é o termo que a gente usa aqui na recitação de Dorje Chantum. A natureza do Nirvana é vacuidade também, é insubstancialidade. Sua manifestação, no entanto, é o esgotamento e o desaparecimento de toda ilusão. E sua característica é a liberação do sofrimento. Bom, quem quer falar um pouquinho a respeito de tudo isso que eu falei agora? Qual é a compreensão que vocês têm? Depois de fazer essa descrição de como foi chegar aqui,
Ele falar um pouco. Não é um lugar, você disse? Não é Então, um lugar que vai, depois que você morre, ou sei lá, ele é aqui também. Você pode alcançar, né? Uhum. Se você consegue ter ilusão, né? É desprovido de ilusão. Você consegue O quê? estar no mundo Hum. com essa consciência de essa capacidade de conhecer essa capacidade de conhecer a realidade como E quando você meditou agora, Sabrina? Você falou, estar no mundo com essa consciência. Ela estava aí ou ela é um lugar que ou é uma condição que você alcança? Essa consciência, essa. eu acho que ela está aqui. Eu acho que às vezes sou eu que oscilo nas camadas de atenção. Eu, sei lá, engajar em alguma ação, permanece, mas eu não estou com a atenção nela. Porque parece que quando eu estou com a atenção nela, a sensação de tempo é outra. A sensação de tempo mesmo. Parece que tem uma dilatação de tempo. Interessante, eu acho que fazer um exercício de deixar estar com essa camada de atenção e do engajamento no mundo, na vida prática. Porque, tô entendendo, tô te acompanhando. Porque ela vai embora quando você se engaja. Deixa eu só pedir uma coisa. Charles, se você puder silenciar todo mundo, porque tá dando um eco aqui. Obrigado. Pode falar, Sabrina. Eu acho que ela não vai embora, não. Mas é como se tem medo de esquecer. Parece um esquecimento. Porque se ela fosse embora, ela não seria, como a gente falou, algo Tá, né? Que é natural da mente. Sabe? que é, que é a natureza dela, né? Então, é ótimo fazer um pouco desse tipo de reflexão sobre o que a gente está falando. Na semana passada, só para a gente voltar aqui também, quem está acompanhando com o livro do KPG, Mas posso não ter. pode. Mas aí, quando a gente. Eu sou professora, né? Então eu tento treinar isso quando eu estou dando aula, no meu trabalho. Uhum. Eu estar atenta, né, às coisas. Assim. Então eu escuto o que eu falo, eu estou ouvindo o que eu estou falando, estou com essa atenção, né? A gente acaba tendo essa minha experiência, assim, de, parece que eu estou percebendo mais coisas que, como eu disse, sabe? Que talvez se eu tivesse num momento corriqueiro, que eu tivesse com essa atenção, não estaria percebendo. E aí as coisas parece que não passam tão batido. Aí lidar com isso é mais desafiador. Então, mas enfim, não sei se Você diz a natureza das distrações que você é capaz de perceber e que no estado não tão atento passariam batido, essas distrações acabam mexendo mais com você, ou seja, é difícil. as coisas de fora que eu vejo.
Isso. Por exemplo, eu estou atenta numa situação, e aí né, eu estou vendo as coisas acontecerem, relações. Sim. Então, coisas que talvez eu não perceberia, ou que eu, né, enfim, mas parece que elas ficam mais nítidas. E, É, e e aí é um desafio maior, porque tem um desejo de intervenção. desafio para quem? Tem, tem, tem um mim aí? Claro que tem, né? Claro que tem, até tem Sim. um mim, porque, né, tem até um desafio de, sei lá, será que eu tenho que intervir mais ou menos? Entendeu? E talvez você está vendo coisas que eu não tá vendo. Que passa mais desapercebido disso, porque a gente está, de certa forma, mais distraído pelas experiências, você deixa a distração, as coisas começam a ficar um pouco mais nítidas, né? A visibilidade, digamos, passa a ser mais... Enquanto tiver um eu que entra em contato e se incomoda, tem um trabalho ainda a ser feito. O incômodo é lucidez na essência. O conforto é lucidez na essência. Se não haveria uma dualidade e uma contradição. Agora, a dúvida é: o que fazer diante do incômodo, do pensamento e daí por diante? Assim, como desenvolver um nível de discernimento para saber qual é a hora de intervir e não é? Em que medida você é capaz de observar, de certa forma, também a tua motivação quando o incômodo aparece? A que finalidade você interviria? Um Buda, ele vai intervir na perspectiva, aquilo não o incomoda mais. Aquilo simplesmente é a manifestação das coisas como elas são. E o engajamento de um Buda vai no sentido de uma intervenção voltada à cessação do sofrimento daquelas pessoas. Mas a gente tem todas as ferramentas para saber qual é a maneira mais sábia de agir nesse. Então, se há alguma coisa, se há uma clareza fundamental da atitude mais pertinente a se adotar naquele momento, voltada a essa finalidade, não de aplacar o teu incômodo, mas o sofrimento do outro, haja, faça algo. Se não tiver claro para você, observa o que está acontecendo. Eu vim aqui no caminho, se formou uma tempestade, ela caiu, depois o céu abriu. O que estava presente desde sempre lá? Tem um céu azul ali que eu não conseguia enxergar num determinado momento. As coisas por si só elas vão se modificando, se transformando. Tem algo que eu possa fazer com essa finalidade, na perspectiva de um praticante? Faça. Não tem? Treine a sua paciência, treine a sua diligência, porque o mundo não vai parar porque a gente começou a ficar um pouco mais lúcido. A ideia é entender esse desafio que você traz na perspectiva de um praticante. Então não tem uma resposta direta assim. Agora, claro, na medida em que você vai estabilizando a sua mente, veja, se a gente começa a estabilizar a nossa mente, quantos sons diferentes estão se manifestando aqui, mas porque a gente está engajado numa conversa e tal, a gente não percebe. Mas para um pouquinho, olha quanta coisa. Aí, em determinado momento, eu posso começar a me incomodar. Mas o barulho dessa roda de oração está me incomodando e tal. Mas eu não estava nem percebendo. Aí, quando eu começo a perceber mais experiências sensoriais, como eu me coloco diante delas? E se há um incômodo, quem está incomodado? É meu ouvido?
É o meu... Quem? O que se incomoda? Aos poucos a gente vai desenvolvendo e entendendo essas experiências todas como oportunidades de prática. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido o que a gente está falando aqui ou tá uma viagem? Esse incômodo é um ponto que eu devo trabalhar em mim quando acontece o incômodo, uma sinalização para eu trabalhar em mim aquela situação, me impõe como eu posso ajudar a se colocar. Esse incômodo é um incômodo. Se me incomodou, eu devo pensar por quê. Olha para ele, sem julgá-lo. Ele é bom ou ele é ruim e tal. De onde ele veio? Para onde ele vai? Pode ser que surjam pensamentos na sua mente, mas para aí e não se identifica com esse pensamento, simplesmente observa. Qual é a natureza desse incômodo? Ele pode mexer muito, pode parecer ser uma emoção e daí por diante, mas a ideia é a gente, aos poucos, ir percebendo esse samsara que ele se refere aqui, essa experiência de realidade confusa, ela na sua essência é vacuidade, ela é insubstancial. Como eu sou capaz de perceber, de permanecer nesse estado de lucidez, reconhecendo o caráter transitório de todas essas experiências, inclusive o incômodo como uma experiência, como sendo transitória, ela surge, esse incômodo surge, se dissolve, mas o que não, o que está ali, o que simplesmente é a capacidade de, primeiro, a faculdade de manifestação, um incômodo surgiu, há uma, há uma, não é um nada, nós não estamos descrevendo um nada, há uma faculdade de se manifestar, incômodo, e uma capacidade de percebê-lo. Exercita isso. Não sob a perspectiva de, surgiu um incômodo comigo, então tem um problema comigo. Não, assim, no fundo, esse migo aí... Na verdade, é a minha visão diante daquilo que pode ser um incômodo. Pode ser simplesmente algo transitório que se manifesta e que é, na sua essência, insubstancial, e há uma capacidade de conhecer essa natureza, essa qualidade daquilo que se manifestou. Sob a perspectiva, portanto, de que não há uma qualidade intrínseca do incômodo como sendo bom ou ruim, entende o que eu quero dizer? Assim como das emoções. Elas não possuem uma natureza intrínseca boa ou ruim. Elas são o resultado de causas e condições anteriores. Eu fiquei é, aqui a semana inteira tranquilo, não tinha nenhum barulho, e de repente o vizinho liga uma motosserra e começa a fazer barulho. Dada a condição tranquila que eu estava, no momento em que começa aquele barulho, aquilo me gera um incômodo. É natural, porque estava tudo tranquilo, eu me acostumei com aquilo e veio o barulho e me gerou um incômodo. Ele não é bom ou ruim, ele é um incômodo. Eu estava acostumado com uma condição silenciosa aqui, surgiu um barulho, me incomodou. Ele é ruim, um incômodo? Ele é um incômodo. A questão é o que eu faço quando essa experiência se manifesta. Eu brigo com o vizinho, eu fico inquieto e tal, eu de certa forma me identifico com a emoção que surge com aquele incômodo e ajo de uma maneira a gerar mais incômodo, mais sofrimento, supostamente um alívio porque eu fui lá e falei alguma coisa para a pessoa desligar, mas aquilo gera consequências e daí por diante. Fundamental é perceber isso. Quando esse incômodo surge, o que eu faço dele? Como eu me relaciono com ele? Entende? Para a gente aos poucos ir dissolvendo essa noção, essa polaridade de bom, ruim, certo, errado e daí por diante, e reconhecer as coisas por aquilo que elas de fato são na sua essência.
que o texto vai dizer o seguinte, olha, de maneira geral, todos os fenômenos estão no samsara ou no nirvana. A natureza do samsara é vacuidade, é insubstancialidade. Sua manifestação é a ilusão, e sua característica é o surgimento do sofrimento. A natureza do nirvana é vacuidade. Sua manifestação é o esgotamento e o desaparecimento de toda ilusão. E sua característica é a liberação do sofrimento. Quando eu conheço as coisas de fato como elas são, perece, cai a noção de ilusão. Quando eu estou no cinema e vou assistir um filme, e aí tem uma coisa, uma tradução que às vezes a gente muda entre ilusão e delusão, né? Quando eu estou no cinema e estou assistindo um filme, eu sei que é um filme, eu sei que tem um projetor jogando cores ali, luzes, numa parede, numa tela em branco. Mas não é que quando eu estou assistindo um filme eu me emociono, eu fico com raiva e daí por diante, tomando aquela experiência ilusória como sendo verdadeira. Só que, de certa forma, eu sei que quando eu vou no cinema, eu vou viver ali 2 horas de uma experiência ilusória. E vou me permitir sentir as emoções e tudo aquilo que acontece. Mas eu sei que é uma ilusão. Quando eu vou ver um show de mágica, eu sei que é mágica. Mas ainda assim eu me espanto e tal, mas eu sei, eu estou me engajando numa experiência que, na essência, eu já sei que ela é ilusória. A nossa experiência da realidade, no entanto, a gente chama que é delusória. Porque eu tomo como verdadeira ela. Eu imagino, não, mas o que a gente está fazendo aqui não é uma ilusão. Então, esse samsara que é descrito aqui é a condição de estar, de ser, tomando as experiências sensoriais que se apresentam, que se manifestam na minha mente, como sendo algo que não são. E ao fazer isso, ele vai dizer, a característica, né, essa, a sua manifestação é ilusória. E a sua característica é o surgimento do sofrimento. Porque eu tomo as coisas por aquilo que elas não são, eu experimento situações de sofrimento. Pelo caráter transitório, impermanente, pela insatisfatoriedade, a partir da noção de que há alguém aqui que quer algo que nem sempre vai se realizar, pela finitude das experiências, enfim. Ele vai dizer, a natureza do nirvana também é vacuidade. Esse estado de consciência livre de sofrimento, né? Eu não vou adiantar que a natureza do nirvana é vacuidade. Sua manifestação é o esgotamento e o desaparecimento de toda ilusão. O que significa que quando a gente descreve o nirvana, não é simplesmente um nada sem uma dinâmica onde nada se manifesta. Alguém que alcança um estado de consciência que é um nirvana se depara com uma série de manifestações e experiências, mas não mais a partir de uma característica delusória ou ilusória, porque se conhece a realidade tal como ela é. E sua característica, portanto, é a liberação do sofrimento. Que o príncipe Siddhartha fez há 2.500 anos atrás. Quando ele alcança aquilo que aqui a gente se refere como sendo o nirvana, ou alcança o estado de consciência livre de sofrimento, ele passa a permitir que essa lucidez, que nunca foi embora, essa qualidade de capacidade de conhecer, desabroche no seu potencial máximo. Sangue. Sangue é purificado, Gye é desabrochado. É um estado de consciência absolutamente expandido e livre de sofrimento, porque livre da ilusão, porque capaz de conhecer a realidade tal como ela é. Quem está iludido, portanto, no samsara, né? Então, o texto vai dizer os seres sencientes das 3 esferas de existência. A gente já falou aqui, né? A maneira mais clássica de apresentar os reinos sem forma, reinos de matéria sutil e os reinos das esferas sensoriais, né? Também a gente pode descrever isso como 6 reinos de existência e daí por diante. Todos os seres
que tomam a realidade por aquilo que ela não é, são os seres que estão iludidos no samsara. Sobre que base a ilusão se desenvolve? As primeiras linhas já descrevem. A partir do que essa ilusão se manifesta? Sobre a vacuidade. Quando a gente vai falar sobre a natureza da mente, a gente sempre vai falar sobre o quê? Quantas vezes a gente já não falou isso? A gente vai falar que ela é insubstancial. Portanto, todas essas experiências se manifestam nessa mente que é insubstancial. Ao mesmo tempo, ela não é nada. Há uma dinâmica. Por exemplo, eu acabei de pensar, o que eu vou almoçar quando eu voltar para casa? Vocês não viram meu pensamento, mas eu sei que ele se manifestou. Eu pensei, vocês pensam, a gente sabe que a gente pensa. A partir do quê? A partir de algo que é insubstancial. No entanto, possui uma dinâmica, uma capacidade de manifestação. A gente conhece essa realidade a partir das faculdades sensoriais desse corpo que ganham uma expressão manifesta na mente. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, pensamentos. Portanto, essa experiência, essa realidade, digamos, dinâmica, que se manifesta a partir da vacuidade, não está em contradição. Nós estamos descrevendo a mente, algo que a gente está em contato a todo instante. E há, como a Sabrina estava dizendo, uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Eu sei que eu pensei. Ninguém precisa me convencer disso. Aí, então, o texto então vai dizendo, os seres, quem sofre, né, nessa experiência confusa, os seres das três esferas de existência. Sobre que base a ilusão se desenvolve, como eu estava dizendo, né? Sobre a base da vacuidade. Todas essas experiências sensoriais se manifestam, portanto, a partir de algo que é insubstancial. Qual é a causa da ilusão? Mas o que faz dessa faculdade de manifestação ser entendida como sendo ilusão? Por que eu dou o rótulo de ilusão a isso que se manifesta? O que torna essa dinâmica da mente algo ilusório? O texto vai dizer a grande ignorância, ou a incapacidade de conhecer essa atividade dinâmica da mente por aquilo que ela é, como sendo algo insubstancial, transitório, vazio de uma existência inerente. E ainda assim um nada. Quais são as modalidades dessa ilusão? A ilusão tem a forma de 6 reinos, os quais os seres experimentam como realidade objetiva. Os seres que experimentam uma realidade infernal, os seres que realizam, e portanto a gente descreve, a gente vai ver, tudo isso aqui é só a introdução do texto, a gente vai ver tudo isso aqui em muito detalhe nos próximos meses e daí por diante. Os reinos, portanto, infernais, os seres que experimentam uma realidade infernal, os espíritos famintos, que experimentam uma realidade de muita privação e daí por diante, os animais, que experimentam a realidade a partir de uma condição ignorante, com uma talvez inexistente ou baixíssima capacidade de autoconsciência, né? Sobre essa perspectiva, de certa forma. Os humanos, os semideuses, seres que estão numa condição ainda de muita disputa e daí por diante, de insatisfatoriedade, e os reinos divinos, de forma, sem forma e daí por diante, são esses seres todos, essas condições de existência que perfazem essas modalidades de ilusão. Então tem ilusões, e a gente experimenta um pouco essas modalidades de ilusão, né? Às vezes a gente solta, mas essa situação aqui é infernal.
porque alguém está fazendo um barulho, uma pessoa está um país está em guerra e as pessoas estão morrendo, queimadas, é, fogo, enchente, tudo isso na nossa experiência de realidade aqui como ser humano. Isso é um gostinho que a gente tem de condições ainda mais infernais, né? É, Aí, quando falar reinos, eu entendo que a gente pode viver essa experiência aqui, né, como explicando, país de guerra é inferno, é uma condição de infernal. Mas o budismo também, como é que é isso? Tem um outro reino, né? Porque aqui a gente está no reino dos humanos, né? E aí convivemos com os animais. Então, eles estão aqui também eles coabitam, vamos dizer, no mesmo sim. reino, mas existe, porque quando fala reino tem um território. A gente pode falar em domínios, dimensões, como você quiser. Então, Agora, é isso. Tem pessoas que têm a capacidade de entrar em contato com o espírito, como a gente costuma falar, que conseguem ver. É, de certa forma, portanto, tudo isso está acontecendo então tem umas outras aqui agora. dimensões que talvez a gente não enxergue. Exato. Nossa, Esse corpo, essas faculdades que a gente tem, não são capazes de alcançar. Não significa que seja algum lugar distante, num reino cercado por guardiões e daí por diante. Não, ah, de que forma um ser, um espírito faminto se relaciona com essa água quente que está nessa xícara e um ser divino? Entende? E um humano. Isso para mim é água, eu tomo e tal. Qual é a realidade que o peixe tem fora d'água? O que é a água para um peixe? Se eu faço uma oferenda disso para um espírito faminto e coloco lado de fora do templo, como ele vai se relacionar com essa água? A gente não precisa imaginar como algo que seja longe, distante, daí por diante. O que existe de fato são condições de existência, modalidades de ilusão diferentes. Algumas a gente é capaz de perceber, outras nem tanto. Um ser plenamente iluminado e daí por diante é capaz de entrar em contato com todas essas condições de existência. Tudo bem? Olá, Oi. então, não sei se eu posso falar um pouquinho. Se for uma pergunta, pode. A pergunta seria assim: por que que as pessoas, em geral, nós não conseguimos se ater desde o Dharmakaya, que é vacuidade, desde o Sambhogakaya, que é quando começa a ter uma fruição com todos os estados de vida, o Sugatagarbha, que é aquele que está em todo lugar ao mesmo tempo, que propicia para a gente toda a condição de experiências. E também tem as facetas da consciência primordial, que é dizendo, olha, através das 5 sabedorias, que são os 5 Bodhisattvas, tudo isso que existe, os próprios Budas no final, é vacuidade. Por que que a gente não consegue se ater a isso? Né? Não somente é porque a gente já nasceu sem esse ensinamento, e como a gente vem receber esse ensinamento já é tão tarde que a gente está tão condicionado, como nos próprios sutras fala, que o que nós temos são contaminações, nós estamos contaminados. No Surangama Sutra ele fala simples, olha, se você estiver conversando com qualquer pessoa diante de você, se relacionando com ela, saiba que ela não está ali, ela não existe, nada existe. Aí quando você vai estudando mais, você chega na base da existência, que a gente pode chamar de clara luz, aí é como você acabou de colocar.
Você saiu de casa, você pegou chuva, você viu arco-íris. É uma realidade que a gente tinha que saber. Isso aqui não está existindo, isso aqui está se apresentando, mas de acordo com as leis, né? Que a lei que você sabe muito bem que essas coisas são impermanentes e elas só existem por causa das interações da originação dependente, por que que a gente não consegue gravar isso, trincar os dentes nisso e olhar para a esposa e falar assim: você está aqui, mas não está. Olhar para o filho e falar assim: você está aqui, mas não está. Você está lá na base, você está lá na base, totalmente desperto, no campo búdico. Isso você está. Aqui é um reflexo seu. Por que que a gente não consegue dizer isso para a gente mesmo, não afirmar com tanta certeza? É porque a gente não acredita no Lama? É porque a gente não acredita no Dharma? É porque a gente não acredita nem um pouquinho mais do que o que a gente vive a comer um pão de manhã com café, a almoçar um arroz, etc. E se você olhar direitinho, todas essas coisas, além de não serem reais, se você comparar pelo menos com a sensação que os deuses têm, isso aqui para a gente tudo é sofrimento. Então, Adécio, Essa é a grande mas pergunta. a sua pergunta já trouxe a resposta, né? Eu seria mais generoso em dizer, não é que a gente não acredita, não é que a gente não respeita, mas você mesmo falou assim, são condicionamentos, são hábitos, tendências que a gente vai cultivando e que vão tornando essa maneira de estar no mundo mais densa, muito marcada por esses condicionamentos. Qual a melhor prática que podemos fazer para tirar as contaminações e tirar os condicionamentos? Mantras, devoção específica. O que seria para a gente transferir a nossa consciência desses nossos 5 sentidos mentirosos e colocar a nossa consciência nos 200, mais de 220 sentidos internos, buscando a base, vivendo na consciência primordial, digamos assim. Então, Adécio, a gente está começando a estudar, por exemplo, um texto que vai mostrando um caminho gradativo, né? Essa pergunta de como está diretamente relacionada à quarta nobre verdade do Sr. Buda, que é o caminho que a gente tem que Sim. praticar e ir se descondicionando. Quando eu estava dizendo para vocês na semana passada, né, o Lama Trilê apresentou um quadro, é, e ele descreve nesse quadro, não sei se você tem, mas esse livro ele está Tenho. disponível para Eu baixar. tenho de Gampopa, isso. Tá lá, as fases necessárias para a realização de um objetivo, qualquer Sim. objetivo que seja. E aí ele coloca esse caminho gradativo que a gente pode olhar esse quadro. Então, é um constante é um constante se lembrar, é um constante se conectar com os ensinamentos por meio de estudo, reflexão e prática para ir se descondicionando. O ensinamento como um todo parece fazer muito sentido para você, Adécio, pela tua experiência e tal. Agora, o fundamental é colocar em prática, é se tornar isso, é permitir que isso simplesmente seja, não só do ponto de vista discursivo, mas do ponto de vista experiencial. E isso é um caminho, é um exercício constante, é o propósito de vida de um praticante. Como eu vou me Sim. descondicionando. É isso. Porque lá fala muito bem claro, você se afasta, pelo simples afastar, aquele se dissolve. Ok. Nós temos aqui o ensinamento que eu acho fantástico, agora estamos entrando no ensinamento de Gampopa, maravilhoso, mas eu pergunto, há uma prática direta onde você faça e que você consiga avançar rapidinho, eliminando todos esses apegos, eliminando todas essas coisas? Há essa prática? Você, nesse instante, poderia alcançar o estado de Buda. Sim. Essa possibilidade está aqui agora, nesse momento. Então, Você outra pegou? pergunta, outra pergunta. Peraí, Adécio. Peraí, Adécio. Você pegou ou não? Peguei, Não. peguei.
Pegou? Peguei, e nós somos Buda agora, quando nós estivermos pensando em outra coisa diferente, além da vacuidade. Quando você estuda na física quântica vacuidade, eu Não, estudei um mas ó, pouco física aí tá quântica. Não, 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 eu queria só complexa, né? fazer. Não, não, É não, não é simples, ó, é complexo, é agora, simples. ó. Ó, com licença. A vacuidade, vista pelos cientistas e medida, é um espaço vazio onde a cada nanosegundo aparece uma partícula e ela some porque ela é virtual. Outra aparece também a milionésimo de segundo e se torna matéria. Ou seja, existe para cada coisa infinitas possibilidades. É como se fosse o Dharmakaya mesmo. Isso me abriu muito a cabeça de saber, peraí, todas as coisas que estão acontecendo que existem, ela só vai existir para mim se eu tiver apego a ela. Qual a prática que eu teria que fazer? 24 horas trabalhando, tomando banho, viajando. Qual a prática que eu teria que fazer? Devoção pura, como Milarepa teve a Marpa, né? Isso eu acho fantástico. Ou mesmo o que Naropa teve por Tilopa, que viveu 12 anos com Tilopa. Ou como a gente poderia conversar com o Lama em termos particulares para falar, olha, eu tive essa vivência, tivesse, que eu faço isso, isso e isso. As escolas são fantásticas e eu estou conhecendo isso agora, porque eu nunca tinha participado. Eu estudei 7 anos autodidaticamente, mas perguntaria, haveria uma prova para ser feita? Haveria pegar um desses que está falando muito como a Décio aqui, chamar ele para o canto e me fala qual a experiência que você teve, o que é que você conseguiu? Aonde é que você conseguiu isso? Como é que foi que você viu isso aí? É uma pergunta que eu falo assim, no sentido de tentar esclarecer, porque o ensinamento ele é dado para todos, as potencialidades em termos de búdicos são iguais, mas as mentes são diferentes, cada uma com seu maior ou menor condicionamento. E às vezes, se eu lhe falar algumas coisas aqui, eu posso parecer ridículo, não diante só de você, mas do grupo, entendeu? E é bem isso que eu estou querendo avançar. Então, esse avanço, Adécio, ele é gradual. Não tem uma resposta de pronto que não seja absolutamente fundada nas condições de compreensão Doutrinárias, isso. de compreensão do aluno. Então, é um caminho gradual. Esse caminho gradual ele pode ser mais ou menos rápido, dependendo das condições do aluno. Mas o fundamental que eu diria para você especificamente, sim, há uma compreensão lógica, discursiva dos ensinamentos do Senhor Buda. É preciso colocar isso em prática. É preciso sentar, praticar paciência, É meditar, o principal. meditar nas coisas que o professor ensinou e tal, então estudar, refletir e colocar em prática. Sem ter a perspectiva de pressa e daí por diante. Porque no sentido profundo não tem essa noção de tempo, ela é absolutamente ilusória. Então não é Correto. tanto essa questão da velocidade com que uma instrução vai ser capaz de trazer você a esse estado de mente, enfim, desperto, mas fundamentalmente a maturidade do aluno em perceber algo que já é. E isso é o treinamento, esse é o caminho que o Sr. Buda ensinou. Ah, se há uma se há uma expectativa de alcançar e compreender algo de maneira direta, há uma expectativa. É preciso dissolver todas as formas de expectativa. Quando isso se dissolve, e você permanece na mente tal como ela é, você já está se familiarizando e seguindo o seu caminho. E aí é exercitar e exercitar as instruções que o professor te passa. Então, o que E a gente cada vai vez ver mais o desapego, né? Desapego cada vez mais, compreendendo. Quando eu comecei a estudar, que vi que tudo nasce do até. Dharmakaya, é a mesma essência, então. Então, É fantástico isso. você estava no início da meditação aqui,
quando a gente começou o ensinamento, o primeiro Exato, verso é: o desapego constitui os pés da meditação. Isso é uma parte, exato, né? A exato. devoção é a cabeça da meditação. A não distração é o corpo da meditação. E a capacidade de perceber a inseparabilidade do samsara e do nirvana, que é o que a gente começou a explicar aqui, é a possibilidade de você, então, de fato, transcender a noção de dualidade. E aí sim, Sim. né, sim, manifestar esse Dharmakaya. Esse é um caminho gradual que a meditação apresenta. E é esse que eu sugiro para você. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Imagina. Bom, então, tudo isso que a gente está conversando, pessoal, eu acho importante essas questões serem trazidas mesmo para o ensinamento não ficar uma coisa teórica só no livro, mas que vocês possam participar mesmo. Então, fiquem totalmente à vontade. Seguindo aqui no que a gente estava lendo do texto da introdução, a gente dizia: a ilusão toma a forma de 6 reinos, os quais os seres experimentam como realidade objetiva. Daí veio a pergunta da Sabrina, depois o Adécio trouxe as dúvidas dele. Aí o texto diz: o que seria um exemplo de ilusão? Né? Nós estamos vendo aqui que a manifestação do samsara é ilusão. Então, me dá um exemplo dessa ilusão. Aí o texto traz: o sonho durante o sono. O sonho durante o sono é uma expressão manifesta dessa ilusão. Mas a gente acorda e a gente se dá conta que estava sonhando, que aquilo não era aquilo que a gente imaginou que fosse. Ah, desde, desde quando existe a ilusão? Aí o texto diz: desde que existe um samsara sem começo. Ou seja, enquanto existe, enquanto há consciência e a incapacidade de conhecer tudo aquilo que se manifesta como sendo absolutamente ilusório, há samsara. O que há de errado com essa ilusão? É que a ilusão é a experiência do sofrimento, é aquela que estava dito na primeira linha. Quando eu me relaciono com algo, ah, tomando aquilo, tomando, quando eu me relaciono com algo, tomando esse algo por aquilo que ele não é, isso gera algum nível de insatisfatoriedade. Quando a ilusão se transformará em consciência última. Aí eu li essa tradução de consciência última e eu falei, ué, ele fala em consciência última? Fiquei meio, porque aí parece que eu estou dizendo que tem algo assim, né? E a Prajnaparamita, é, eu não estou com o texto inteiro aqui, mas ela vai dizer: o vazio é a forma é o vazio não é nada além que a forma, nada não é nada além do que o vazio. E ele vai descrevendo, e em determinado ele vai dizer a Yesheme, né? Ele vai dizer que não tem sabedoria também, não tem essa consciência. Aí o texto falava em consciência. Quando a ilusão se transformará em consciência última. Mas o texto, na verdade, ele não fala assim, em consciência última. O texto fala em Trupa Nansan Na. Ele, na verdade, ele fala quando essa ilusão será dissipada. Ele não fala necessariamente quando a ilusão se transformará em consciência última, mas ele fala quando essa ilusão será dissipada. Aí o texto vai dizer: quando o despertar for atingido. E é Com importante de novo licença, Lama, qual que é a página que o senhor está lendo aí, por favor? a página do texto do Gampopa, É, que o senhor está lendo aí agora. página 21. Muito obrigado. Imagina. Quando
o despertar for atingido. É interessante essa alegoria do despertar, porque ele está trazendo o exemplo do sono, né? E do sonho, como se eu tivesse, portanto, nessa realidade aqui, objetiva, como se eu estivesse sonhando. Porque a natureza dela é ilusão. E ele dá essa referência como sendo um marcador para conhecer a realidade como ela é, não conhecer e experimentar sofrimento. Porque eu me relaciono de uma maneira delusória, digamos assim, com a realidade. E aí o texto vai dizer, quando eu desperto, quando eu sou capaz, como se eu acordasse nessa realidade aqui, vigio que eu estou, e pudesse perceber que ela é como um sonho. Como um sonho. E aqui estão os ensinamentos mais profundos. Perceber que essa realidade ela não é aquilo que eu imagino ou a forma como eu costumo me relacionar com ela. Pode-se pensar que a ilusão se dissipará por ela mesma? E o texto vai dizer, não, porque o samsara não tem fim. Portanto, é preciso se engajar em algo. Quando a gente estava vindo para cá, o tempo fechou, choveu, o tempo abriu e tal, não sei o quê. Essa realidade está em constante transformação. Simplesmente imaginar que o tempo por si só vai abrir, vai parar de chover, é em parte uma verdade, porque ele pode parar agora, parou de chover agora, mas daqui 5 dias pode voltar a chover de novo. E essa realidade vai estar em constante transformação. Esse aspecto de manifestação, portanto, está em constante transformação. Conhecer no sentido autêntico o que são essas experiências, o que são esses fenômenos, desvelando o caráter ilusório que eles possuem, é o sentido dessa alegoria de despertar e estar nessa realidade livre de engano. No momento em que isso acontece, dissolve-se a ilusão, a característica fundamental da ilusão, que é o sofrimento, desaparece. Portanto, aí nessa condição alcança-se um estado de consciência livre de engano, portanto, livre de sofrimento, o estado de Buda. Foi isso que o príncipe Siddhartha alcançou. E passou a ser chamado Buda Shakyamuni. E foi a partir da sua própria experiência, não porque ele queria desenvolver uma filosofia daí por diante, motivado por uma condição natural de compaixão plena, porque essa bodhicitta última, essa compaixão espontânea é a natureza dinâmica da realidade. Portanto, permitindo que essa dinâmica se manifestasse naturalmente, Buda Shakyamuni passa 45 anos se movimentando, percorrendo lugares, conhecendo pessoas na bacia do Ganges, compartilhando a sabedoria dele como uma maneira de contribuir para que todos os seres possam acordar dessa ilusão e estar numa condição livre de sofrimento. Você pensa que as ilusões se pacificam por si mesmas? Esse samsara de natureza ilusória é reputado por ser ilimitado, ter a dimensão de um grande sofrimento e longa duração e não se liberar por si mesmo. Consequentemente, a partir de agora, esforce-se em obter o insuperável despertar. E aí o texto vai seguir adiante, e é isso que a gente vai só apresentar aqui hoje, e na semana que vem a gente vai detalhar um pouco mais. O texto vai dizer o que exatamente é preciso para alcançar o despertar. Né? Então, é preciso alcançar o despertar, mas, bom, o que eu preciso fazer para alcançar o despertar?
A resposta é dada no resumo seguinte: potencialidade, suporte, condição, meios, resultado e atividade. Os 6 pontos conhecidos por todas as pessoas inteligentes, resumem o insuperável despertar. Portanto, devemos conhecer a potencialidade do insuperável despertar. Potencialidade nessa condição de um estado natural em latência. A Sabrina estava dizendo, a gente tem essa faculdade de conhecer. Isso é da natureza da mente. Portanto, há um potencial de conhecer no sentido último. Alcançar um estado de onisciência. Isso está em estado de latência em todos os seres sencientes. Porque é da natureza da mente. Essa faculdade de conhecer. Ninguém precisa me ensinar. Eu não preciso ter não há uma ação volitiva minha em querer conhecer. Naturalmente, a experiência, o fenômeno se manifesta na minha mente, eu sou capaz de conhecê-lo, no sentido de ter ciência dele. O rótulo que eu dou, a maneira como eu descrevo, são outras questões. Mas meu ouvido entrou em contato com a roda de oração, surgiu uma consciência auditiva do som da roda de oração, e a mente é capaz de conhecer essa consciência auditiva. Ela se manifesta e ao mesmo tempo eu tenho ciência dela. Isso expandido de uma maneira total descreve o que é o estado de consciência búdica, porque ele está no seu potencial máximo. De novo, Sangye, que é Buda, Sangye em tibetano, purificado e desabrochado. Esse potencial está presente em todos os seres sencientes. A pessoa que é o suporte de sua realização. É preciso que haja um suporte físico para se alcançar essa condição. Para se alcançar, digamos, esse estado de consciência. Terceiro, a condição que o incita a realizá-lo. Tudo bem. Há uma potencialidade para se alcançar esse estado de consciência pleno. Há um suporte físico, um corpo. Mas qual é a condição que me incita a seguir adiante nesse caminho? A gente vai estudar isso. Os meios que permitem alcançar essa condição, alcançar essa, digamos, desabrochar esse potencial na sua plenitude. Os frutos dessa realização, qual é o resultado disso, e a atividade que disso decorre. O que são esses 6 pontos, então? O texto vai dizer, a potencialidade do despertar é a natureza de Buda. É o que a gente sempre diz, que todos os seres sencientes possuem a natureza de Buda. Ela é a nossa própria natureza. Ela está, portanto, há um potencial de revelar, de desvelar isso presente em todos os seres sencientes. Porque a natureza de todos os seres, a natureza de todos os seres sencientes é a natureza de Buda, é uma natureza plenamente desperta. Mas como dizia o Adécio, a gente segue se enganando, a gente, por força dos hábitos, se esquece, dos condicionamentos e daí por diante. Mas na essência, todos os seres possuem a natureza de Buda. O suporte, portanto, né, para essa realização, é preciso de um suporte. A pessoa, nós vamos dizer, é quem possui uma preciosa existência humana. Não basta simplesmente ter um corpo humano. É preciso possuir uma preciosa existência humana. A gente vai ver o que é a preciosa existência humana. O que faz de uma existência humana ser preciosa. A condição que me incita a desabrochar esse potencial máximo da natureza da mente, a condição é um amigo virtuoso. Ou um professor. Ou um mestre. Um guru. Dê o nome que você queira dar. Mas eu gosto muito dessa maneira de definir o amigo, o mestre, como sendo o amigo virtuoso. O amigo virtuoso. A gente vai ver como reconhecer
esse amigo virtuoso. E a partir daí, quando se estabelece de fato uma relação autêntica com esse amigo virtuoso, isso se torna uma relação de professor-aluno. Como isso vai se dar? A gente vai estudar isso. Os meios são as instruções dele. Os meios para se seguir esse caminho são as instruções do professor, que, de certa forma, manifesta a atividade de um Buda. Mas até que você se relacione com um professor dessa forma, isso leva tempo. Isso significa amadurecimento na prática. Não é porque alguém está vestido de lama, não é porque alguém repete aqui o texto que o Buda ensinou, que essa pessoa é um mestre, é um amigo virtuoso e daí por diante. Lê isso aqui, todo mundo consegue ler. Como se consubstancia uma relação de professor-aluno? Isso leva tempo. E quando isso acontece, as instruções desse professor são os meios pelos quais eu consigo progredir nesse caminho rumo ao despertar. Qual é o fruto disso? O fruto, o resultado disso é desabrochar a mente no seu potencial máximo, é alcançar o estado de Buda, Sangye. E a atividade que se exerce espontaneamente para o bem de todos os seres é o sexto ponto. O que faz um Buda? Como ele se move e daí por diante? O texto vai trazer uma descrição sobre isso também. E é esse texto que a gente vai estudar, gente. O precioso ornamento da liberação é, portanto, a maneira didática que o Gampopa, esse mestre do século XI, deixou para a gente como uma maneira da gente exercitar, né, o estudo, a reflexão e a prática. Ele tem um conteúdo teórico que me permite fazer uma reflexão e escrutinar sob a perspectiva de ver ou não sentido nele e depois colocar em prática as instruções que estão nesse texto do Gampopa. Como a gente leu no primeiro encontro, se a gente adota uma postura do fundo do coração de respeito, de apreço ao que está contido nesse texto, o Gampopa vai dizer, é como se você estivesse na minha presença. Não é a presença do Lama Wangdu, do professor A, B, C ou D, e não. Esse é o ensinamento do Gampopa, que organiza as palavras do Buda. É uma abertura autêntica de coração, de devoção, que se manifesta a partir do amadurecimento da prática do aluno. É o amadurecimento da prática do aluno que faz com que o seu coração cada vez vai mais se abrindo para esse texto aqui, e nessa perspectiva de devoção autêntica, o ensinamento se revela como sendo as próprias palavras do Gampopa, que por sua vez organizaram as próprias palavras do Senhor Buda, ensinadas há 2.500 anos atrás. Portanto, assumam essa postura naquilo que lhe parecer pertinente, razoável, assuma uma postura de respeito e de apreço a esse texto, porque é dessa forma que você estabelece uma relação direta com as três joias, com Buda, com Dharma e com a Sangha. Tudo bem, gente? Alguém queria fazer mais um comentário, alguma pergunta? Quem está em casa, quem está aqui? Então tá bom. Semana que vem a gente vai percorrer de uma forma bem sucinta esses 6 pontos do texto, como se a gente fizesse um panorama geral para colocar vocês em contato com o texto que a gente vai estudar aqui, provavelmente ao longo de alguns meses ou anos. Mas a gente vai fazer um panorama geral dentro dessa perspectiva de troca, de escuta. Então, eu quero que reflitam sobre isso que a gente falou. Se tiver alguma reflexão que seja importante, tragam no próximo encontro. O que a gente vai fazendo é compartilhar os ensinamentos, tendo como pano de fundo o texto do Gampopa, mas em contato direto com a experiência, com o processo de cada um de vocês, tá bom?
Então vamos fazer nossa dedicatória? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.